Olá, tudo bem aí? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas e te falar por que você deve começar a ler inglês ainda hoje. Seja você iniciante, intermediário ou avançado, a leitura vai fazer total diferença no seu processo de aprendizado e principalmente aí no seu processo de prática, tá? Se você é o tipo de pessoa que não tem tanto contato assim com a fala, não tem tanto contato com pessoas nativas ou coisas do tipo, aqui vai ser extremamente interessante, vai ser extremamente importante para você começar a praticar, começar absorver mais vocabulários fora do que você já faz dentro dos seus estudos. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar um joinha nesse vídeo para esse vídeo aqui chegar a mais pessoas e ajudar o meu trabalho aqui divulgando para mais pessoas. Isso vai ser extremamente importante para mim, então por favor, já larga esse joinha aí e vamos pro conteúdo aqui. Só para você entender, esse vídeo aqui vai estar separado em 3 passos, tá? Mas antes da gente entrar nesses passos, só deixa eu te falar um pouquinho aqui sobre por que você deve começar a ler livros em inglês. Primeiro ponto aí é para você começar a aprender vocabulário. A leitura, ela acaba te trazendo muito vocabulário, principalmente na questão de repetição espaçada de uma forma natural. Aqui dentro do canal eu tenho uma playlist de Anki, que basicamente eu abordo sobre esse tema de repetição espaçada, a importância da repetição espaçada e também como que você faz para usar junto com o Anki. Então nesse caso aqui, quando você começa a ler, você não está necessariamente precisando abrir uma ferramenta. Apesar da ferramenta ser extremamente importante, a leitura, ela vai te colocar numa exposição mais natural à repetição. Isso porque é muito comum que dentro do mesmo livro as palavras se repitam várias e várias vezes. Então ao longo do que você vai lendo, você acaba aí fazendo essa repetição, entendendo a palavra em contextos diferentes também, então você acaba tendo uma exposição muito legal a vocabulário, então você aprende bastante aqui. Segundo ponto é que melhora a sua compreensão e a sua fluência, isso porque você vai passar a entender mais sobre expressões, você vai ver várias expressões, principalmente em livros que tem muito diálogos entre pessoas, né? Então você acaba lendo bastante, você acaba vendo muitas expressões em contextos diversos, os mais diversos possíveis, inclusive. Então acaba sendo uma experiência muito bacana para você aí aprender mais aí vocabulário em contextos dentro de expressões, vamos colocar assim. E aí nesse caso eu não tô falando a palavrinha solta, eu tô falando de expressão, uma frase mais completinha, tá? Terceiro ponto é que você vai estar em contato aí com a língua real, vamos colocar, não real, porque acaba sendo uma parada muito ficcional, é mais ou menos a mesma ideia de você assistir um filme. O vocabulário de filme, a forma que as pessoas se expressam é muito diferente do dia a dia, da vida real, vamos colocar assim. No livro é mais ou menos essa mesma ideia, só que acaba sendo um contato muito mais real do que em livros de gramática, em cursos aí que foca muito na gramática. Cara, gramática que é extremamente importante, tá? Mas livro didático, ele acaba tendo aí uma linguagem muito formal, ou então que não é tão utilizada no dia a dia. As pessoas vão te entender, as pessoas vão se comunicar com você e tudo, mas não é a linguagem do dia a dia. Então aqui nesse caso da leitura acaba se tornando, tá? E o quarto passo é que você acaba ganhando autonomia no seu aprendizado. Eu falo isso por experiência própria, tá? Todo o meu processo de aprendizado, quando eu tava estudando inglês, eu estudava, eu fazia cursinho, eu fazia todas essas paradas. Só que quando eu comecei a consumir conteúdos de livro, comecei a traduzir livros e coisas nesse sentido, foi quando eu senti que o meu vocabulário, cara, ele se expandiu assim absurdamente, tá? Então eu comecei a ganhar muito mais autonomia, então isso daqui vai ser um baita diferencial pra você, tá? Bom, então entrando na parte prática, o primeiro passo vai ser você começar escolhendo o material adequado para você, ou seja, o livro adequado. Então nesse caso, uma sugestão é que você pegue livros adaptados, que é os graded readers aí, basicamente, que são livros com histórias curtas, coisas que você consegue entender logo no iniciante, tá? Então você pode pesquisar, eu vou deixar escrito aqui na tela para você pesquisar aí. Uma outra opção é você pegar livros que você já leu em português. Então se tem um livro que você gostou muito em português, cara, compra a versão dele em inglês e aí você começa a ler, porque você já vai entender toda a história. É mais ou menos aquele mesmo cenário de você ter assistido uma série, por exemplo, em português e depois você passar ela para inglês aí para conseguir praticar a parte do listening e tal. Então nesse caso aqui vai ser muito bom você também fazer isso, porque você já vai entender o contexto do livro, então nesse ponto aqui você consegue focar uma leitura mais de aprendizado, então você vai focar muito em aprender o vocabulário justamente pelo fato de você já saber a história daquele livro. E além disso você também deve, tá? Obviamente, para você que está no iniciante, talvez no intermediário, você deve pegar livros com gêneros mais simples. E aí, basicamente, aqui são os romances curtos, são os contos, são os infantos juvenis também, Percy Jackson, livros nesse formato aqui. Acaba tendo uma linguagem muito mais tranquila de ser
ser entendida, tá? Inclusive, são as linguagens mais do dia a dia, ao invés de você pegar, por exemplo, um Senhor dos Anéis. Cara, Senhor dos Anéis, até mesmo em português, tem uma leitura extremamente pesada e não é uma forma que a gente fala no nosso dia a dia, basicamente. Na parte de contos, inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo que é do meu livro, tá? Se chama Lendo para a Fluência, que basicamente foi um livro que eu criei pensando em histórias do dia a dia com áudio. Então, basicamente, você vai pegar aquela historinha, então são histórias divididas entre básico, intermediário e avançado, junto com áudio. Então, você vai conseguir ler, você vai aprender bastante vocabulário e junto com isso também você tem os áudios para praticar ali o listening, até fazer a parte de repetição aí com shadowing, praticar a sua fala também, beleza? Então vou deixar o link aqui, o primeiro da descrição. E algumas outras sugestões também é, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é o The Little Prince, que vai ser mais indicado para níveis iniciantes e no intermediário. Tem uma linguagem muito tranquila também. O Diário de um Banana também acaba sendo uma leitura muito interessante para você que tá no básico, tá? Então aqui eu tô indicando alguns desses livros aí mais básico, intermediário, justamente para você começar a praticar o mais rápido possível. Inclusive, eu vou deixar o link de todos eles na versão em inglês. Também tem As Aventuras do Caça-Feitiço, cara, que na verdade é uma série que eu gosto demais em livros, tá? Também eu vou deixar linkado aqui abaixo. Para você que é avançado, eu não vou indicar livros para você específico, porque nesse caso, como você já é avançado, você basicamente já consegue ler exatamente o livro que você quer. Se você quer ler Senhor dos Anéis, se você quer ler, sei lá, Jogos Vorazes ou o que quer que seja, cara, você já consegue, você já tem vocabulário para isso, você já tem conhecimento para isso. Bom, então esse é o primeiro passo, então você deve selecionar, escolher aí com muita calma, com muita paciência, alguns materiais para você. Obviamente não vai ser um só, então você compra um agora, depois que você terminar, você compra outro. Então esse daqui vai ser um fluxo que você vai seguir ao longo do tempo aí, até que você atinja a sua fluência, beleza? E o segundo passo aqui eu vou te trazer algumas técnicas de leitura, tá? Começando pelo skimming e o scanning, que basicamente são: skimming é quando você faz mais uma leitura dinâmica, quando você pega aí basicamente para ler o livro meio por cima. Então você lê o título, você lê alguma introdução, você lê algumas palavras-chave ao longo do texto. Então isso daqui é um skimming, quando você não quer necessariamente ler um livro aí a fundo, tá? Isso daqui acontece bastante no mundo da leitura, esse tipo de leitura mais dinâmica aqui. Inclusive tem leitores aí que criam conteúdo e que falam que lê, sei lá, 30, 40 livros no mês fazendo só isso daqui. Aqui a ideia desse tipo de leitura é justamente para você pegar o contexto das coisas que estão acontecendo, tá? E o scanning é o contrário, você vai então fazer uma leitura mais profunda. Nesse caso, você vai ler justamente para se aprofundar no material, se aprofundar no conteúdo, no contexto e tudo que está acontecendo ali dentro. Então você acaba aprendendo muito vocabulário e você acaba também entendendo muito do contexto, muito das expressões e coisas desse tipo. Então nesse caso aqui você tem esses dois tipos de leitura. Para você que não quer ler livros muito profundos, cara, o skimming pode acabar fazendo sentido para você, porque você vai numa primeira leitura pegar todo o contexto, pegar toda a ideia do que acontece no livro, então você já acaba aprendendo algum vocabulário, faz esse overview aí do livro, e no scanning você passa a fazer uma leitura mais profunda. Então você já entende do contexto e é só você partir então para a parte do aprendizado de vocabulário mais profundo, vamos colocar assim. A segunda técnica para você aqui é você não traduzir tudo. Nesse caso, vai um pouquinho contra a ideia do que eu tô falando aqui de aprender vocabulário. Então, quando você pensa em aprender vocabulário, basicamente você tá pensando em fazer o máximo de tradução possível para você entender tudo possível. Mas nesse caso não vai ser tão interessante, porque a leitura acaba ficando um pouquinho pesada, você acaba aí meio que desistindo ao longo do caminho, então não fica tão interessante. Então, nesse caso, procura sempre aprender pelo contexto, tá? Procura sempre aí buscar as palavras que você entende mais ou menos com o skimming que eu acabei de explicar aqui. Então você entende pelo contexto e vai fazendo essa leitura por contexto, vamos colocar assim. Então nesse caso vai ser muito importante para você praticar a sua dedução, tá? Isso daqui é muito importante, porque quando você for falar com uma pessoa em outro idioma, vai acontecer muito isso. Se você não está acostumado com o sotaque dela, muito possivelmente você vai acabar pegando só as palavras-chave do que a pessoa está falando ali. Então, resumidamente, você vai acabar respondendo ela com base nas palavras-chave que ela falou e não necessariamente por tudo que você entendeu, palavra por palavra. Isso daqui é natural de acontecer, então você também precisa acabar praticando isso daí, e isso daqui vai ser uma forma muito boa também para você praticar, tá? E aí, nessa mesma ideia de você não traduzir tudo, cara, você deve usar aí um tradutor ou um dicionário ou o que quer que seja, pensando nas palavras que mais se repetem. Então, se uma palavra se repete muito
ou se uma palavra ali é o contexto-chave da situação e você não entendeu, aí sim você pode acabar utilizando aí um tradutor ou coisa do tipo. Inclusive, eu recomendo muito você fazer leituras de livro em outros idiomas, inglês, em espanhol ou qualquer outro idioma, pelo Kindle. O Kindle ele tem o sistema ali de tradutor, então você consegue traduzir a palavra que você seleciona, você consegue ver o contexto pelo Wikipedia, que também tem dentro do Kindle, você consegue fazer a anotação em cima de uma... Cara, assim, é muito completo, tá? E aí é interessante porque você não precisa estar com o celular do seu lado, você não precisa de um dicionário ou um notebook ou alguma outra ferramenta para poder fazer essa tradução. Você só precisa do Kindle e é o Kindle que vai fazer toda a diferença nesse processo aí de leitura para você. Bom, e por fim de técnica aqui é você simplesmente grifar e anotar as coisas. Então é muito natural que quando a gente começa a ler, a gente vai ver ali frases, vai ver parágrafos que a gente se interessa muito e que conecta muito com a gente. Então é muito natural que a gente grife. Então aqui você fazer esse tipo de atividade vai fazer toda a diferença justamente pela ideia de você conseguir grifar e pegar os contextos das coisas que mais conectam com você, vamos colocar assim. Então nesse caso, você vai estar entendendo todo o contexto ali da situação, tá? E o terceiro passo, você vai simplesmente transformar a sua leitura em uma atividade prática. Aqui vai ser o mais importante, é o que vai fazer você sair aí de um vocabulário passivo para um vocabulário ativo. Vocabulário passivo, resumidamente, é quando você entende aquela palavra, mas você não sabe usar na prática. Então você tem um vocabulário passivo. Inclusive, quando você tá vendo filme, quando você tá vendo série, canal de YouTube, rede social, o que quer que seja, você acaba entendendo muitas palavras, mas você não sabe exatamente quando utilizar. Isso daqui é um vocabulário passivo. Quando ele passa a ser um vocabulário ativo, é exatamente quando você consegue usar ele de uma forma tranquila, tanto na sua fala quanto na sua escrita. Então, nesse caso aqui, a gente faz esse processo de leitura e passa o material pro conteúdo aí, pro vocabulário ativo. Então, algumas ideias aqui é simplesmente você fazer a leitura, fazer ali, grifar os trechos que você gostou e transformar aí algumas frases ou algumas coisas aí de palavras, expressões em flashcard. Então você pode assistir aqui a playlist de Anki, onde eu mostro como que você usa e aí você vai transformar essas coisas que você aprendeu ao longo do livro em flashcard, para basicamente você memorizar no médio e longo prazo. Além disso, você pode aí fazer a repetição das palavras. Então eu falei ali do Lendo para Fluência, que é o meu livro, onde você pode fazer shadowing. Shadowing basicamente é quando você pega um vídeo, pega uma série, um trechinho ali, sei lá, de 10 segundos, coloca para tocar e aí depois você pausa e repete exatamente da mesma forma que a pessoa falou, no ritmo, na entonação, na altura da voz, basicamente. Então você tem todas essas atividades que você pode fazer. Nesse caso aqui, é exatamente essa ideia de você transformar um vocabulário passivo em ativo. Então, de acordo com o vocabulário que você aprendeu ao longo do livro, você vai saber exatamente a pronúncia daquela palavra ou daquelas palavras que você aprendeu, expressões e por aí vai. Além disso, você também pode aí, ou deve, fazer resumos em inglês. Então, você termina de ler um livro, geralmente aí para quem gosta muito de ler, costuma fazer review dos livros que lê. Nesse caso aqui, pode ser uma dessas ideias aí, onde você transforma todo aquele conteúdo que você viu ao longo do livro na sua atividade prática. Então você pode fazer um review mesmo. Cara, não pensa que você tá aprendendo inglês. Finge que você já sabe inglês e aí você somente vai fazer um review. Se o livro foi bom, se o livro foi ruim, quais pontos poderiam ser. Cara, é o seu review, tá? Sei lá, o ponto da história que você não gostou, faz o seu review de acordo com o vocabulário que você aprendeu ao longo do livro. E aí você vai praticando, vai colocando mais ali o vocabulário que você aprendeu pro lado ativo da situação aqui. E além disso, também você pode, de uma forma muito mais simples, muito mais curta, fazer explicações aí dos capítulos que você lê. Então você leu, sei lá, o primeiro capítulo do livro. Você pega um caderninho ou você pega o seu bloco de notas, o que você preferir, e faz uma explicação daquilo, o que aconteceu naquele ponto da história, o que mais te chamou a atenção e por aí vai. Então nesse caso aqui são algumas atividades que você deve fazer. Eu sei que são coisas meio óbvias, talvez, de ser ditas aqui, mas é exatamente isso que vai fazer total diferença na sua evolução, no seu aprendizado de vocabulário, e exatamente essa ideia de você ter um vocabulário passivo e transformar esse vocabulário passivo em vocabulário ativo, que inclusive é o que vai te transformar aí numa pessoa mais fluente no idioma, vai te dar mais confiança para você falar com nativos ou pessoas ao redor do mundo. Não esquece que os links das minhas recomendações de leituras vão estar aqui na descrição abaixo. Não esquece também de se inscrever no canal e dar um joinha nesse vídeo. Inclusive, se você quiser alguma dica, se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com alguma coisa também no aprendizado de inglês,
pensando em leitura, pensando nesse tema desse vídeo aqui, deixa o seu comentário aqui abaixo, que cara, eu vou ter o maior prazer de verdade, do fundo do meu coração, de te ajudar e de tirar a sua dúvida aí. Então é isso, e eu te vejo na próxima.